Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e eu estou compartilhando aqui com você exatamente essas ferramentas poderosas que nós chamamos de tecnologias espirituais que estão centradas aí dentro dessa tabela dos 72 nomes de Deus. Nós estamos hoje nessa dimensão Hormah de Gevurah, ou seja, nessa subdimensão de Hormah de Gevurah, formado por essa tríade aí, sempre lendo da direita para a esquerda, Yud, Het, Vav. A vocalização pode ser de duas formas, Yehu ou Yu-Revá. O valor numérico é 24 e você encontra esse nome codificado dentro do Salmo 92, aí no verso 6. Esse nome aí na dimensão de Hormah de Gevurah é um nome de grande força e não poderia ser diferente por causa dessa dimensão. Ele é cheio de vontade, de determinação. Trata-se aí de uma vontade colocada a serviço do nosso eu superior. Ele apoia, portanto, todas as nossas ações que tendem aí à realização do nosso Tikkun, que inclui o nosso padrão de destino, ou seja, aquilo que nós viemos fazer aqui nessa dimensão. Esse nome está imbuído de uma grande luz que nos dá aí muita energia para o nosso progresso espiritual. E, acima de tudo, ele nos dá força para enfrentar os desafios que podem surgir ao longo do caminho e a capacidade de persistir mesmo quando fracassamos. O seu portador é esse anjo que aparece na sua tela. Sempre o nome do anjo é formado pelo nome, então você observa que são as mesmas letras do nome que está aí na posição de Hormah de Gevurah, Yud, Het, Vav, mais aquilo que eu chamo de asas, que é Yud, Rei. E antes de falarmos sobre a luz que esse anjo carrega, eu não sei se você concorda comigo, mas a sombra não é apenas a projeção do corpo causada pela luz. De acordo com a Kabbalah, a sombra representa algo mais profundo, sendo aí a extensão da própria alma. Digamos que essa sombra ela é gerada pela iluminação da Neshama, que é a alma divina, que irradia a sua luz aí sobre o Ruach, que é o espírito, e que por sua vez ilumina aí a Nefesh, que é a alma animal. Ou seja, a sombra nesse caso é a projeção de uma luz sobre a outra e, sendo assim, ela é uma extensão da alma. E essa sombra, esse aspecto sombrio existe em todas as partes da nossa estrutura metafísica e que permanecem aí na obscuridade. Esse nome, ele nos ajuda exatamente isso, a revelar esse lado sombrio, que significa adquirir conhecimento dessas áreas e afastar cada uma delas dessa sombra, trazendo então todas elas para a luz. Essa carruagem divina, exatamente esse anjo que está aí composto por esse nome, devido a essas letras que ele carrega, ele auxilia nesse trabalho de trazer à luz aquilo que permanece obscuro dentro de nós. Os dias que você pode contar com essa luz mais intensificada são 10 de fevereiro, 23 de abril, 7 de julho, de 3 a 8 de setembro, 20 de setembro e também 1 de dezembro. Se formos um pouco mais profundo, nós chegaremos aí na dimensão de Binah de Gevurah, na posição 34, formada por essas letras Lamed, Rei, Het. A vocalização pode ser Lehá ou Leha-Het, o valor numérico é 43 e você encontra esse nome dentro do Salmo 98, verso 4, e que você pode fazer uso caso você seja mulher e esteja aí no seu período de Nidá. Ao invés de você fazer a meditação com os nomes direto com as letras, ou seja, ter contato com essa luz sem nenhum filtro, você pode utilizar esse salmo cujo nome está codificado dentro dele e obter, trazer para a sua vida a luz a que ele se propõe. Então esse nome aí dentro de Binah em Gevurah, ele nos traz a compreensão do propósito espiritual, ou seja, ele revela a luz, ou seja, ele traz luz exatamente para nos explicar, nos ajudar a entendermos o propósito pelo qual estamos aqui. O seu anjo, Leha, exatamente formado pelas letras do nome da posição 34, acrescido das suas asas, que é justamente essa partícula daquilo que nós chamamos de Deus, cujo valor numérico é 58, está associado justamente a esse papel de guardião, de defensor das leis divinas. A influência desse anjo, ele nos orienta a incorporar em nós mesmos as virtudes do guerreiro, ou seja, termos coragem, disciplina, lealdade e espírito de serviço às causas superiores. Mas além de tudo isso, crucialmente ele nos ensina a dominar e a canalizar a nossa força por meio aí da lei da limitação, que é fundamental para o poder. Ou seja, ele nos dá
dá essa capacidade de termos todos esses atributos acoplados à nossa alma para conseguirmos chegar naquele propósito pelo qual estamos aqui, justamente por causa do seu nome, ou seja, galgarmos essas causas superiores usando a lei da limitação, e é normal porque é um nome que está aí nessa posição de Gevurah, mas ele faz isso de uma forma em que essa força é usada exatamente porque nós já temos o recipiente propício para agirmos, digamos assim, de forma tão elevada, chegando aí ao nosso propósito de vida. Esse nome também é considerado aí um antídoto contra a ira, contra a depressão, agindo de maneira específica conforme a tendência do indivíduo. A luz que esse nome emana, ele cria um escudo poderoso ao nosso redor, proporcionando aí uma proteção sutil e fortalecendo-nos espiritualmente. Os dias que você pode contar com essa luz de forma mais intensificada são 11 de fevereiro, 24 de abril, 8 de julho, de 9 a 13 de setembro, 21 de setembro e também no dia 2 de dezembro. Se andarmos um pouco mais, se mergulharmos nessa tabela e adentrarmos um pouco mais as dimensões, chegaremos então na posição 35, em Hesed de Gevurah. Esse nome, formado pelas letras Raf ou Kaf, Vav, Kuf, a vocalização pode ser Kevak ou Kavako, exatamente com o som inerente a cada uma dessas letras. O valor numérico é 126 e você encontra esse nome dentro, codificado no Salmo 88, no verso 14. Este nome ele canaliza a energia de Hesed de Gevurah, ele está aí nessa subdimensão, e o fato de estar nessa dimensão nos revela muito sobre a sua natureza, ou seja, sobre a sua luz. Por um lado, nós temos aí a força, o poder expressando-se através da misericórdia, ou seja, Gevurah falando através do canal de Hesed. E por outro lado, uma energia expansiva que serve aí como motor para nos dar vontade de fazermos as coisas, porém, de uma forma ou por uma lente, digamos assim, de mais amor, de mais misericórdia. Nesse contexto todo, esse nome, ou seja, por estar nessa dimensão, ele canaliza a energia do perdão, que é por si só uma força ou um poder, e isso destaca a capacidade de Gevurah de expressar poder de maneira compassiva, trazendo aí o aspecto de misericórdia para a nossa natureza. Uma segunda luz que esse nome nos revela é que ele nos dá a força da motivação, fornecendo-nos a energia necessária para perseguir e alcançar aquilo que nós desejamos. Em essência, eu poderia dizer que esse nome não apenas equilibra Gevurah em Hesed, ou seja, não só ele equilibra a força do amor, mas ele também age como se adoçasse esse lado mais severo, que também atua como uma fonte dinâmica de impulso, elevando aí as nossas aspirações com energia que é ao mesmo tempo poderosa, mas também é benevolente, porque muitas vezes nós achamos que por termos poder não podemos ser benevolentes, e esse nome nos dá essa capacidade de exercermos limites, de exercermos poder, de sermos realmente corajosos, porém por um canal de misericórdia, por um canal de benevolência, digamos assim. O anjo que carrega esse nome, esse que aparece na sua tela, cuja gimátria é 141. Esse anjo, a sua ajuda é invocada para entrar em graça, digamos assim, com aqueles que ofendemos. Então, se você ofendeu alguém, precisa de certa forma de força ou, digamos assim, de adoçamento de toda essa situação, esse é o nome que provoca isso, digamos assim, naquela pessoa que nós queremos alcançar. Porém, você precisa ter aí o nome da pessoa, fazer a meditação com essa especificidade de Kavanah, ou seja, você pega esse nome, você pode usar o Magen David, na hora que você acender essas letras e chamá-lo, digamos que você também deve ter em mente o nome daquela pessoa da qual você está querendo achar graça aos olhos dela e, de certa forma, digamos assim, receber o perdão nessa situação, um adoçamento nessa situação. Ele também pode te ajudar na partilha amigável quando se trata de testamentos aí entre familiares. Ele pode te ajudar também a manter a paz e a harmonia dentro das famílias. Ele promove o entendimento entre pais e filhos. Ele também ajuda você a evitar cair na tentação de provocar discórdias e processos injustos e ruidosos. Você pode contar com a luz desse anjo de forma mais intensificada nos dias 12 de fevereiro, 25 de abril, 9 de julho, 14 a 18 de setembro, 22 de setembro e 3 de dezembro.
A próxima dimensão, nós chegamos no centro de Gevurah. Estamos na dimensão de Gevurah. E nós temos essa tríade de letras formadas por Men, Nun, Dalet. A vocalização pode ser Menad ou Menudá, exatamente com som inerente a cada uma dessas letras. O valor numérico 94, e você encontra esse nome codificado dentro do Salmo 26, no verso 8. Esse nome formado pelas letras Men, Nun, Dalet é o canal de Gevurah, ou seja, manifesta, ele tem a luz intensa de Gevurah, que é a negação da negação de Deus, digamos assim. Quando falamos em negação de Deus, não nos referimos apenas a uma formulação mental da sua existência. Na verdade, a injustiça, a opressão, a violência são formas de negação de Deus. As emoções negativas como medo, raiva, depressão, tristeza, também representam aí uma negação de Deus, ou seja, a ausência de Deus nessas situações. Ou seja, num plano mais metafísico, a negação do múltiplo, das dualidades, de certa forma, é a afirmação do um. Então, esse nome ele tem esse poder de ajudar você a retirar essa negação, ou seja, retirar aquele lugar ou aquela situação em que a luz do Criador, em que Deus não se manifesta. Então, se você está enfrentando situações de dualidades, é justamente porque não existe luz naquela situação, você está em dúvida. Então, esse nome ele tem esse poder, essa força de fazer-nos, digamos assim, retirar a negação de Deus. Deus, nessa forma em que eu estou falando, ele representa o um. Os serafins, que são os ardentes do céu, digamos assim, eles cantam ao exaltar a santidade de Deus, negando qualquer negação dele, porque eles dizem Kadosh, 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 ou seja, santo, santo, santo. A santidade aqui significa separação, por um lado, mas também completude e plenitude por outro. Então, quando eu falo para você que esse nome ajuda na negação de Deus, exatamente naquelas situações em que Deus não está presente. Então, se você está passando por situações de medo, de raiva, de depressão, de tristeza, tudo isso é uma negação de Deus, ou seja, Deus não está presente. Por isso, existem, digamos assim, essas situações. E esse nome ajuda exatamente a fazer isso, retirar desses lugares a negação de Deus e trazê-lo exatamente para aquele lugar, tornando essa situação completamente cheia da luz do Criador. Esse nome é principalmente utilizado aí como um antídoto ao medo. Um dos maiores inimigos que o homem enfrenta nessa dimensão é justamente o medo. Mas, como diz o Salmo 118, ali no verso 6, Adonai está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? E você pode usar esse verso como uma espécie de mantra, ou seja, repeti-lo quando você estiver dentro de uma situação em que há a negação de Deus, ou seja, em que há tristeza, em que há, de certa forma, situações em que traz obscuridade, em que não traz clareza, que não traz a luz do Criador. Então, esse Salmo 118, verso 6, você também pode fazer isso quando estiver diante dessas situações, porque ele ajuda a retirar exatamente essa negação de Deus. Então, Adonai liloiha ma'aseh liadam. Adonai está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O portador desse nome é exatamente esse anjo que aparece aí, Menadel. Exatamente o seu valor numérico é 125, porque a junção da gimátria das letras do nome nessa posição, mais as suas asas, Alif e Lamed. A função da luz desse anjo é corrigir tudo que causa exatamente a negação de Deus. Então ele tem esse poder de proteger os fracos, os oprimidos, administrando justiça para restabelecer o equilíbrio e liberando aí as pessoas de suas amarras, purificando-as de todas as energias negativas e ajudando também a superar principalmente o medo. Os dias que você pode contar de forma mais intensificada, ou seja, é mais fácil se conectar com essa energia, são os dias 12 de fevereiro, 26 de abril, 10 de julho, 19 a 23 de setembro e 4 de dezembro. Então hoje eu compartilhei com vocês exatamente esses nomes e a luz divina associada a Hormah de Gevurah, Binah de Gevurah, Hesed de Gevurah e Gevurah de Gevurah. Cada um desses nomes revela aspectos únicos de vontade, de misericórdia, de motivação e negação positiva de Deus, digamos assim. E cada vez mais eu convido vocês a integrarem essas energias em suas vidas diárias. Que a vontade e a determinação de Hormah inspirem suas ações, que a compreensão espiritual de
Binah guie aí os seus propósitos, que a misericórdia de Hesed em Gevurah traga exatamente equilíbrio às suas relações e que a negação positiva de Deus, ou seja, aqueles lugares em que Deus está sendo negado, exatamente em Gevurah de Gevurah, fortaleça você contra o medo, que é o principal inimigo do homem aqui nessa dimensão. Pratiquem com certeza esses ensinamentos, não acreditem naquilo que eu estou falando para você. Isso só faz sentido se você pegar, fazer uso dessas ferramentas, usar na sua vida e ter os resultados que você espera. Então traga essa luz, traga a luz desses nomes, assim também como das suas carruagens, para os desafios e principalmente para obter a conquista naquilo que você precisa. Por hora, eu super agradeço por você investir a sua moeda mais preciosa, que é o seu tempo, e me deixe saber se esse conteúdo é relevante através do seu like, do seu comentário, e se você ainda não é inscrito aqui no canal e quiser receber mais desses conteúdos, você pode se inscrever sim e ativar as notificações, e se você quer se assemelhar ao Criador, então faça como ele, compartilhe, faça com que essa luz ilumine também a vida de outras pessoas aqui nessa dimensão. Qual foi a última vez que você fez uma limpeza, uma depuração em seu lugar? Ou seja, uma limpeza ou uma depuração na sua casa, na sua empresa, assim como descreve o Talmud e o Zohar. Nós podemos encontrar no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, 26, que Hashem dá instruções a Moisés para o povo dizendo: tem cuidado de trazer certos artigos, objetos para a tua casa, pois alguns podem se encontrar em estado de anátema, que quer dizer maldito, e deverás desprezá-los porque podem ser algo abominável para ti. Isso é muito importante estarmos atentos, porque hoje já é comprovado que as moléculas podem aderir às emanações energéticas que se encontram em nosso entorno, e essas moléculas podem interferir em tudo o que se encontra ao nosso redor. Voltemos então à primeira pergunta: quando foi que você fez algo a respeito para evitar que essas emanações se encontrem impregnadas aí onde você descansa, onde você trabalha? Você já tentou desativar? Você já tentou afastar, limpar? Muitas vezes as pessoas se perguntam por que razão existem certos eventos consecutivos nos lugares onde elas estão vivendo, nos lugares onde elas estão trabalhando. Muitas vezes há enfermidades recorrentes, a escassez econômica, falta de harmonia, dentre outros fatores ainda mais estranhos. Muitas vezes acontece porque não damos a importância à purificação dos nossos espaços ou até mesmo não sabemos como fazer. Quantos investem grandes quantidades de recursos financeiros na construção, na consolidação, na reforma ou até mesmo na decoração de um imóvel, e quantas vezes nem sequer investem um pouco para poder mudar energeticamente a frequência, as emanações que estão ali neste lugar impregnado, trazendo tantas coisas, tantos malefícios para aquela pessoa naquele lugar específico. Inclusive a Torá e o Zohar nos diz que temos que ter alguns cuidados na aquisição de um imóvel, seja ele comprado, alugado para morar ou para fazer negócios, porque pode no lugar ter acontecido algum evento cuja emanação não é favorável e pode ficar aderida, agregada àquele lugar e prejudicar as pessoas que ocupam aquele espaço. Este é um tema que não se deve achar de menor importância. E por isso, desde um nível mais avançado da Kabbalah, fazendo uso de alguns recursos físicos, podemos limpar esses espaços, mudar a vibração ao redor, atraindo paz, prosperidade, êxito, saúde e muito mais. Se você quer saber o que nos ensina a Kabbalah sobre esse tema, como fazer com que essas emanações negativas sejam retiradas desses locais e este lugar se encontre completamente limpo e apropriado para receber a luz do Criador e você viver realmente momentos de paz, de alegria, de prosperidade, de fluência. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e você vai poder clicar e obter mais informações.